Ouviram ministrar essa palavra, mas é importante trazer essa palavra hoje. Enquanto eu estava ali, eu ia ministrar outra coisa, que eu estava no meu coração para fazer isso, mas durante todo o momento do louvor, ou tudo aquilo que foi falado, foi dito aqui, me direcionou a essa palavra. Hoje nós estamos aí no último culto do ano, aqui na nossa igreja, último domingo, o próximo já vai ser o domingo do primeiro ano, logo em 2022. E Deus quer nos colocar hoje na direção correta, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, que é o melhor para cada um de nós. E por isso eu trouxe esse texto que o Senhor colocou no meu coração. Abre aí, em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24 fala de um momento muito interessante na vida dos discípulos. Nós ouvimos falar aí do caminho de Emaús. Antes de nós lermos esse texto, antes de nós lermos propriamente dito, então, Lucas 24, a partir do versículo número 13. Então, antes de lermos, é importante nós entendermos o que estava acontecendo. Querido, Jesus Cristo, Ele é Deus, amém? Todos nós sabemos isso, hoje. Todos nós hoje sabemos isso. Mas uma coisa muito importante que nós temos que entender, que Jesus Cristo, quando Ele se faz homem aqui na terra, Ele passa a receber uma alcunha, ou passa a receber um nome que é chamado Filho de Deus. Por quê? Porque enquanto Ele esteve aqui, Ele veio refazer o caminho do primeiro filho. E esse primeiro filho, todo mundo conhece também, que tem como nome Adão. Adão fez muita besteira, errou, feio. E Deus, foi necessário que Deus viesse estar aqui, ou se fazer como filho de Deus, sendo o próprio Deus. Às vezes isso gera um pouco de confusão nas pessoas. Jesus Cristo, Ele veio como próprio Deus, nascer aqui como homem para se tornar filho de Deus, para refazer o caminho que Adão fez e nos dar um exemplo. Hoje na EBR até falamos a respeito disso, porque Jesus é filho de Deus, amém? Além de ser Deus, Ele veio à terra como filho de Deus. E hoje nós que estamos aqui, somos o quê? Filhos de Deus. Mas o primeiro filho quem é? Jesus. Então nós temos que entender que a vida de Jesus Cristo aqui foi um protótipo de como deveria ser a nossa vida. Amém? Então Jesus Cristo é o nosso referencial de vida com Deus, é o nosso referencial de filhos de Deus. Nós não temos outra forma, não temos outro referencial a não ser Jesus Cristo. E nós temos que observar bastante isso. Porque, queridos, só levantar a mão e dizer que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, não nos faz sermos filhos de Deus. Amém? Porque para sermos filhos de Deus, é necessariamente preciso andarmos como Jesus. Se assim não for, nós estamos no caminho errado. Se assim não for, nós estamos trilhando o caminho errado. Se assim não for, nós estamos trilhando o caminho de Emaús. O Filho de Deus, o Jesus Cristo, aquele que nasceu entre os homens, já prometido há muito tempo atrás, quando o próprio Adão pecou lá no Éden, uma palavra foi dada de Deus a eles. Eis que de ti, mulher, sairá um que pisará a cabeça da serpente. Posso ouvir glória a Deus? E, queridos, essa palavra ela veio sendo repetida no decorrer da história. E tantos outros profetas falaram a respeito desse que viria a pisar a cabeça da serpente. E ele traria consigo várias situações super importantes, porque ele iria aniquilar completamente
todo o poderio do inimigo, para que o reino de Deus fosse estabelecido sobre a face da terra. Amém? Essa era a promessa que estava sobre o colo do Messias, do prometido, daquele que viria restaurar todas as coisas. E Jesus Cristo então veio, nasceu de mulher somente, como estava prometido lá no início, esse que de ti, mulher. E assim foi. Jesus Cristo nasceu, teve o seu caminhar durante toda a sua história, ali, até os seus 30 anos, quando nós não conhecemos muita coisa, só fala alguns momentos esporádicos da vida de Jesus Cristo, e a única grande frase que fica da época de Jesus Cristo, de quando ele ainda era moço, a palavra era, ele crescia e ficava cada dia mais forte diante dos homens e diante do Deus. Isso é aquilo que ficou daquele momento. E Jesus, então, aos 30 anos, ele vai para o deserto. Ele vai caminhando para o deserto para que começasse a cumprir sobre a vida dele todo o projeto estabelecido de Deus para o Messias, para o Filho de Deus, para aquele que viria restaurar tudo aquilo que foi perdido no Éden. Queridos, Jesus Cristo, ele vem, é batizado por João Batista, nós já vimos aqui, já falamos a respeito disso, mas ele vai em direção ao profeta, porque era necessário que o profeta desse o start no seu ministério, e ele vai também ao sacerdote, não o sacerdote de fato naquele momento, porque o sacerdote de fato estava lá nos palácios, estavam lá no templo, que não era o sacerdote de direito. O sacerdote de direito, ele foi até ele, que era o próprio João Batista, filho de Zacarias, todo mundo aí, lê mais a Bíblia para você entender todo esse contexto. E ele vai então a esse personagem super importante. E esse personagem coloca a mão sobre Jesus no momento do seu batismo e declara uma frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, então, ele começa o seu ministério dentro de toda essa ótica. Dentro da ótica daquele que veio restaurar todas as coisas, aniquilar toda e qualquer força do inimigo. Tudo. E a primeira coisa que acontece com Jesus, ele vai para o deserto ser tentado por Satanás, e como eu falei, ali ele restaura muitas coisas que foram perdidas lá no Éden. Não é tempo de nós falarmos sobre isso. E logo depois, quando nós vemos ele sair do deserto para ser poderosamente, fale comigo, poderosamente. Amém. Para ser poderosamente usado por Deus. Para o quê? Aniquilar a força do inimigo, destruir toda e qualquer força do maligno. Ele saiu lá do deserto com uma força intensa, porque ele tinha acabado de vencer Satanás. Satanás, olha, fugiu dele. E os anjos vieram alimentar. Olha só que glória. Amém? Olha só que maravilha. E ele sai dali para arrebentar a boca do balão. E o primeiro milagre, e o primeiro momento que todos estavam esperando, era que Jesus entrasse em Jerusalém, metesse a pé na porta do governador, do rei, do sacerdote, e dissesse: agora quem manda sou eu. Era tudo isso que eles estavam esperando. Era tudo isso que eles estavam esperando. Mas Jesus Cristo, o primeiro milagre que ele fez foi qual? Foi o quê? Água em vinho. O primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi transformar água em vinho. Mas não foi somente isso. Foi transformar água em vinho em um casamento. Jesus Cristo, ele veio para começar a restaurar todas as coisas. Jesus Cristo, ele veio para restaurar a força a união da família. Ele veio para restaurar a força entre casais. Porque a palavra do Senhor sempre disse, é sempre melhor que sejam dois. Quando um cair, o outro levanta.
E o Senhor ainda diz mais, na sua última oração, lá em João 17, ele faz algo muito interessante e diz assim: Senhor, que eles aprendam a serem um. E só pode ser unidos em um se forem, no mínimo, 2. E Jesus Cristo, ele começa a mudar as coisas, na realidade, não com uma força muito grande, mas mudar aqui dentro. Mudar dentro da mente. Mudar dentro do coração. E ele vai seguindo a sua história toda, não vou aqui falar sobre toda a história de Jesus Cristo, mas, na realidade, enquanto todos estavam esperando que Jesus Cristo fosse aquele que carregasse um escudo em suas mãos, uma espada na outra, como o rei Davi, que matou os seus milhares, os seus centenas de milhares, como destruísse gigantes, Jesus Cristo olhou e disse: amai vossos inimigos. Jesus chegou e falou: quando um bater na sua face, dê a outra. E todos começaram a olhar a Jesus Cristo de uma forma muito estranha. Começaram a pensar: é esse? É esse realmente que veio nos libertar? Eu não penso, queridos, que foram só aqueles bem pequenos que pensaram isso. O próprio João Batista, que o batizou, pediu para os seus discípulos, enquanto ele estava preso: vai atrás de Jesus Cristo. E pergunta para ele: você é realmente o Messias? Nós temos que esperar outro. E Jesus Cristo olha e diz para os discípulos de João: volta. E diz para ele que o reino dos céus está sendo estabelecido. Que o reino dos céus está sendo estabelecido. Porque a base do reino dos céus é o amor. A base do reino dos céus não é a vingança. A base do reino dos céus não é a guerra. A base do reino dos céus não é a truculência ou o discurso muito forte. A base do reino dos céus é o amor. Avisa para João: os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos estão ressuscitando. Fale para ele que o reino dos céus está sendo estabelecido. E, queridos, não foi somente João que tinha essa perspectiva. Como eu falei, tantos outros tinham essa perspectiva de que Jesus Cristo era algo desse tipo, que viria destruir, arrebentar com o Império Romano e colocar abaixo todo o farisaísmo e estabelecer o reino dos céus à força, na marra. Mas não é assim. Não é assim. E nós então entramos no texto que fala em Lucas 24, a partir do versículo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Que dia é esse? Já tinham se passado 3 dias da morte do Senhor Jesus Cristo e Jesus tinha ressuscitado entre os mortos. Posso ouvir glória a Deus por isso? Porque, queridos, nesse momento algo sobrenatural aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. Jesus Cristo, ele morreu levando o pecado inteiro do mundo. O seu pecado, o meu pecado. De ontem, de hoje e de amanhã. Mas quando ele chegou lá no inferno, onde ele deveria estar, porque ele estava levando pecados, foi constatado que nenhum daqueles pecados eram dele. E legalmente, ele estava ali no inferno, ele estava ali morto, sem nenhuma justificativa. E não houve outra coisa a não ser a terra vomitar Jesus Cristo para fora, cuspir Jesus Cristo para fora, e Jesus Cristo então vem ressurreto, com o corpo glorificado, para estar conosco, para mostrar uma coisa: Jesus Cristo, ele nasceu filho unigênito. Sabe o que significa filho unigênito? Filho único, mas ele ressuscitou filho primogênito. Sabe o que significa isso? Primeiro.
primeiro filho entre muitos irmãos. E a palavra do Senhor deixa isso bem claro, que da mesma forma que ele ressuscitou do meio dos mortos e ganhou o corpo glorificado, da mesma forma todos os filhos assim receberão. Você sabe disso? Um dia você vai ressuscitar. Um dia você vai ressuscitar. Se você morrer, um dia você vai ressuscitar. E Deus entregará para você um corpo novinho em folha. Mas não é um corpo qualquer. É um corpo incorruptível. Que nada e ninguém vai poder tocar novamente. Amém? Então Jesus Cristo, ele veio do meio dos mortos e esteve com seus discípulos. E esses 2 discípulos não estavam ali nesse momento, não eram os dos 12. Jesus Cristo tinha mais discípulos do que os 12. Os 12 eram os principais, mas eles tinham mais discípulos do que os 12. E esses simplesmente ouviram falar. E vamos continuar a história. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Quem se aproximou? Olha só, o próprio Jesus se aproximou. E eles estavam onde? Indo para... Mas Deus, ele tinha dado uma palavra para eles. O próprio Senhor tinha dado uma palavra para eles. Aguardem em Jerusalém. Esperem em Jerusalém. Aguardem em Jerusalém. Porque eu vou ressuscitar do meio dos mortos. Vou derramar poder sobre a vida de vocês. Aí sim vocês vão poder sair para o mundo inteiro para pregar as boas novas. Para pregar o evangelho. Dizer para todo mundo, o reino dos céus chegou. Eles teriam que estar em Jerusalém. Eles deveriam estar em Jerusalém. Mas eles não estavam. Eles estavam indo para outro lugar, longe de Jerusalém. Mas o que nós vemos Jesus Cristo fazendo? Foi ao encontro deles. Queridos, geralmente eu leio o texto todo e vou começando a falar. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você no finalzinho desse ano, no último culto desse ano. Eu não sei qual caminho que você está tomando. Eu não sei qual caminho que você tem tomado. Mas eu quero dizer para você que esta noite o Senhor Jesus Cristo te encontra neste caminho. Jesus Cristo está com você nesse caminho hoje. Mas não é para você continuar nele. É para dizer para você, volta. 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 Porque eu tenho muitas coisas a fazer através da sua vida. Volta. Volta desse caminho. Sai desse caminho que você está. Esse caminho não é o caminho que eu lhe entreguei, que eu pedi, que eu ordenei que você ficasse. Esse não é o lugar. Talvez você esteja fugindo. E essa é basicamente a fala que Jesus Cristo dá a todos eles. A esses 2 discípulos que estavam ali. Talvez vocês estejam fugindo da perseguição. Talvez vocês estejam fugindo de vocês mesmos. Talvez vocês estejam fugindo de muitas coisas. Mas Jesus Cristo hoje diz para cada um de nós, volta. Independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, volta. Porque eu tenho o melhor para vocês. E o texto continua, quando ele diz, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Queridos, eles estavam extremamente entristecidos por tudo aquilo que tinha acontecido. Qual era a ideia que eles tinham a respeito de Jesus? Que Jesus era o grande destruidor dos romanos. Que Jesus seria aquele que acabaria de uma vez por todas com toda a força do inferno. Essa era a ideia que eles tinham. Eles estavam extremamente entristecidos porque Jesus não era nada disso do que eles imaginavam. Jesus não era nada disso que eles imaginavam. Por isso que eles estavam tristes, estavam com seus olhos marejados d'água. E às vezes nós estamos assim.
Eu não sei se você já esteve com seus olhos marejados d'água alguma vez. Sim ou não? Sim? Você consegue ver alguma coisa direito quando você está chorando? Não. Não sei se vocês já perceberam que às vezes quando eu estou pregando eu choro, né? Os meus discípulos chamam eu sou pastor cebola, né? Que eu choro pra caramba. E choro mesmo. E fica difícil quando a gente está chorando, com os olhos cheios d'água, fica difícil a gente ler a Bíblia, a gente não consegue ler direito. E é assim que eles estavam. Eles estavam tão tristes, estavam com os seus olhos tão fechados que eles não conseguiam nem ver Jesus Cristo diante deles. Ou perceber que Jesus Cristo era aquele que estava diante deles. E, infelizmente, nós estamos, às vezes, em situações da mesma forma. Estamos com os nossos olhos tão marejados de tantas situações complicadas que nós esquecemos de lançar sobre Jesus Cristo e tentamos realmente vencer essas tribulações com as nossas próprias forças. E já batemos tanto nas paredes e não conseguimos vencer. E ficamos a cada dia mais e mais estremecidos. E nós, como aqueles discípulos, estavam dessa forma. E continua ainda o texto dizendo, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Olha só, responderam eles, ele era um poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Queridos, antes da morte de Jesus Cristo, como eu falei, para eles Jesus Cristo era o Messias. Jesus Cristo era o escolhido para fazer tudo aquilo que eu já falei e não vou repetir novamente. Mas depois da morte de Jesus Cristo passou para ele ser somente um grande profeta. Ser somente um grande fazedor de milagres. Ser somente um homem que multiplicava peixes e pães em milhares. Era um homem que ressuscitava mortos. Era um homem que fazia e acontecia somente isso. Como foi Elias, como foi Eliseu, como foi tantos outros profetas que nós vemos no Antigo Testamento. Para eles, Jesus Cristo deixou de ser aquilo que realmente deveria ser. E para nós hoje? Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Será que Jesus Cristo para você é esse cara? O grande profeta fazedor de milagres? Ou será que Jesus Cristo é realmente o Deus encarnado? É o Deus que se fez homem e habitou entre nós e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é Jesus para você? Querido, se Jesus é essa pessoa, não é somente um grande profeta, não é somente um fazedor de milagres, mas é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos num problema muito sério. Porque nós somos extremamente desobedientes a esse Senhor e Deus. Sim ou não? Sim ou não? Como esses homens também estavam. Uma ordem foi dada. Eles estavam fugindo dessa ordem, porque simplesmente acreditavam que Jesus não era quem ele disse ser, mas sim um profetinha que morreu. Essa era a ideia deles. Por isso eles estavam em outra direção, por isso eles estavam em outro caminho. E diz mais o texto. Os chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha só o que ele está dizendo. E nós esperávamos, olha, tudo aquilo que eu estava falando, e nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer o quê? Redenção a Israel. E hoje, já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ou seja, nós nos enganamos. Nós estamos extremamente enganados. Jesus não é esse que traz redenção. Jesus não é esse que traz salvação.
Jesus não é esse que veio restaurar todas as coisas. Ele morreu. Acabou. Acabou. Essa foi a palavra. Esse era o pensamento deles. E às vezes, infelizmente, também é um pensamento de muitos de nós. Quando achamos que a situação está tão complicada que não tem mais como há solução, nós achamos que tudo acabou, tudo terminou. Mas eu quero dizer que a história foi diferente para esses dois homens. E também, com certeza, será diferente para cada um de nós aqui essa noite. Amém? E algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram de crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele, do próprio Jesus em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual haviam ido, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Agora preste atenção. Queridos, a conversa com eles ali estava tão boa, estava tão excitante, porque Jesus Cristo estava falando coisas que eles ouviram durante muito tempo. Mas não sei o porquê. Naquele momento eles esqueceram. Naquele momento nada mais importava, a não ser eles fugirem de Jerusalém, fugirem do seu ministério, fugirem daquilo que eles realmente deveriam fazer, fugir de tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Isso era o mais importante para eles naquele momento. Mas Jesus Cristo foi encontrá-los no meio do caminho para dizer: volta. Antes da sua morte, Jesus Cristo lhe deu uma palavra aos seus discípulos, aqueles que estavam ali com ele. E essa palavra foi no seu último momento de ceia com seus discípulos. E nós chamamos esse momento de Santa Ceia. Amém? Nós chamamos esse momento de Santa Ceia. E nós fazemos, esse momento foi um momento de Páscoa. E nós sabemos, ou deveríamos saber, os elementos que fazem parte da Páscoa. Não é somente o pão e o vinho. Mas naquele dia, Jesus Cristo fez algo especial e deixou marcado o pão e o vinho. E, queridos, naquele dia foi algo surpreendente que aconteceu com aqueles homens. Eu não sei, vou explicar para vocês mais ou menos como acontecia. A mesa era posta. E na mesa posta, queridos, existiam 5 cálices que eram colocados na mesa. 5 cálices com vinhos colocados na mesa, e fora os outros elementos que participavam da ceia. Pão, ervas amargas, cordeiro e tudo isso que a gente sabe que existe na Páscoa. Ok? A gente lembra lá de Êxodo 12, por aí vai. Amém? Estava tudo feito. E aquelas 5 taças colocadas na mesa. E eles faziam, presta atenção, e eles faziam naquele momento, quando eles faziam a sua Páscoa, eles utilizavam 4 taças daquela de vinho. 4 taças daquela de vinho é utilizada por todos eles que estavam ali. Cada taça tem o seu nome. Eu não vou falar aqui a respeito disso, porque não vale a pena. Mas existia um cálice em especial. Ninguém tocava naquele cálice. Ninguém encostava naquele cálice. Porque aquele cálice, em todas as mesas de todos os judeus, ele estava lá naquele dia, naquela celebração. E aquela taça, aquela 5ª taça, era a taça do Messias. Era a taça que só o Messias poderia tocar. E naquele dia em específico,
Quando todos já tinham tomado das 4 taças, Jesus Cristo então vai em direção à 5ª, pega e levanta. Este cálice. E naquele momento, querido, todos os discípulos abrem o olho desse tamanho. Quem é esse que pega esse cálice? Quem é esse que toca nesse cálice? Ninguém encosta nele, ninguém toca nele, só um pode tocar. E este é o Messias. E o coração deles começaram a palpitar com uma força muito grande, porque Jesus Cristo levanta e diz: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. O sangue que eu vou derramar por cada um de vocês, para a remissão dos vossos pecados. Nós vamos tomar dele juntos. Assim falou o Senhor. E daqui a pouco, eu estarei tomando esse cálice junto com você novamente. Mas agora, só na Jerusalém celestial. Ou seja, dizendo para cada um de nós, que somos seus filhos, fiquem calmos. Em breve, todos nós estaremos sentados na mesa do Cordeiro, lá na Jerusalém celestial, comendo com ele desse cálice, bebendo com ele. E nesse momento, queridos, nesse instante, e quando Jesus Cristo ele parte o pão, nós sabemos o que significa o pão. O que significa? O corpo de Cristo. Mas você já percebeu, quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo, que o corpo ele tem uma cabeça e muitos membros? Não é assim? E quem é o corpo de Cristo? A sua igreja. Quando Jesus Cristo parte, cada pedacinho de pão, ele diz assim: Delmo, toma esse pedacinho. Porque esse pedacinho representa você em meu corpo. Toma um pedacinho. Toma um pedacinho. Toma um pedacinho. Porque este pedacinho representa você em meu corpo. Por isso, quando nós participamos da ceia e pegamos aquele pedaço de pão e olhamos, nós devemos agradecer ao Senhor, porque Ele está dizendo: você faz parte do meu corpo. Você faz parte do meu corpo. E isso significa aquele momento de ceia, isso significa aquele instante, por isso Ele só deixa esses 2 elementos na ceia para nós realizarmos durante o nosso dia a dia como igreja. E foi nesse momento. Lembra o que significa um pedacinho de pão? O que significa um pedacinho de pão? O corpo, que é? A igreja. E que é quem? Não, nós é muita gente. O que significa aquele pedacinho de corpo agora? O que significa um pedacinho de corpo? Exatamente. Exatamente. Aqueles 2 homens, como já foi dito durante toda a história, estavam longe do caminho do Senhor. Eles estavam longe da vontade plena de Jesus. Eles estavam longe da vontade poderosa do Senhor. Já não sabiam mais quem era realmente Jesus Cristo. Não tinham a ideia completa do que era o reino de Deus. Estavam fora do caminho do Senhor. Mas mesmo assim, olha o que o Senhor faz. Versículo 30. Mas quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e entregou a eles. Você sabe o que Jesus Cristo estava dizendo para aqueles 2 discípulos naquele momento? Independente do caminho que você tem tomado, independente do caminho que você tem traçado para a sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. Você ainda faz parte do meu corpo. Você ainda tem um chamado, você ainda tem um propósito, você ainda tem algo para a sua vida que não foi realizado. Ainda tem algo muito grande para você. E não importa o que nesse momento você pense de mim, não importa nesse momento o que você pense do reino, não importa nesse momento em qual caminho você está, o que importa nesse momento é o que eu penso de você.
É o que Jesus pensa de nós. E o que Jesus pensa de nós nessa noite é que nós somos mais que vencedores. É que nós somos conquistadores. É que nós somos aqueles que pisaremos a cabeça da serpente. Porque o Senhor fala isso. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos esse corpo que o Senhor chamou e preparou e tem preparado a cada dia e momento para realizarmos a sua obra aqui na terra. Mesmo, querido, que você ache que a obra que você faça seja mais insignificante que seja. Mas eu quero dizer para você, não existe obra insignificante no reino. Todas as obras geram vidas e mais vidas. E nós temos que colocar isso no nosso coração. E naquele dia, Jesus Cristo partiu o pão e disse exatamente isso a eles. Vocês ainda fazem parte do meu corpo. E a palavra que foi dada, então nesse momento, diz assim no versículo, então, 31, então os olhos deles foram o quê? Abertos, e reconheceram, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Agora, veja qual foi a reação deles. Veja qual foi a reação daqueles que realmente entenderam quem Jesus Cristo é. Aqueles que entenderam qual é o movimento do reino. No versículo de número 32, perguntaram um ao outro, não estava ardendo nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E olha só o que acontece no versículo 33. Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Imediatamente voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. No versículo 34, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Queridos, o Senhor, como já foi dito, e eu creio que você já entendeu essa palavra, o Senhor tem coisas tremendas a entregar sobre as nossas vidas. Talvez, eu não sei o que se passava exatamente na cabeça desses dois discípulos. Algumas coisas nós conseguimos entender aqui, algumas coisas nós conseguimos ver aqui. Mas eu não sei ao certo o que estava no coração deles. Se era somente o medo, se era somente o receio, ou talvez lá no coração deles eles estavam dizendo, não, mas já tem os 12. Os 12 não, 11, né? Um já tinha ido para as cucuia. Eles já têm os 11 lá. Eu não faço falta. Eu não vou fazer falta no reino. Só vim domingo a domingo na igreja levantar as minhas mãos, bater palma e vir aqui entregar meu dízimo, minha oferta, minha primícia. Já é o suficiente. Mas eu quero dizer para você, queridos, que não é o suficiente. O que você tem feito com o ministério que o Senhor colocou em suas mãos? Eu já tenho algum tempo de igreja. Não nasci no meio evangélico. Me converti quando tinha aproximadamente meus 20 anos de idade. Não faz muito tempo isso. Amém? Um pouquinho de tempo. Mas eu já vi durante todo esse processo pessoas que tinham um ministério tremendo em suas vidas. Pessoas que faziam tanto no reino. E hoje eu não sei porquê. Estão no caminho de Emaús. Pessoas que cantavam, pessoas que evangelizavam, pessoas que ministravam louvor, pessoas que faziam tudo dentro da igreja, pessoas que realizavam muitas coisas. E hoje, simplesmente largaram o seu ministério
porque deixaram de confiar em Deus, porque talvez ouviram palavras que não foram muito boas e deixaram de ouvir Deus e ouviram pessoas. Ou às vezes estão com picuinha mesmo com a pessoa do tá do lado e de bater o pé e dizer, por isso mesmo, nunca mais vou fazer nada dentro da igreja, só para você ver. Eu não sei quais as suas circunstâncias. Eu não sei o que tem passado na sua vida, eu não sei o que tem passado no seu coração. Mas hoje, no último culto do ano, quando geralmente muitas pessoas fazem promessas, no último culto do ano é assim, não é? Ou no último dia do ano, no último momento, eu vou fazer regime agora. Esse ano eu vou fazer regime. Né? Não é isso? Né? Aí olha aquela rabanada bonita assim. Né? Começa a tremer. Né? Começa a tremer. Aí começa a ver aquele pernil bonitão. Né? Top, show de bola. Né? Aquele arroz com passas. Aí, por exemplo, tem gente, é arroz com passas. Eu gosto, se fizer, pode chamar, tá bom? E lembrando nisso, vai ter a nossa virada de ano aqui, ó. Todo mundo aqui. Ninguém vendo fogos, não. Todo mundo aqui adorando o Senhor. Não, mas pode trazer arroz com passas comigo que eu gosto, tá? Pernil, rabanada, essas coisas todas. Ok? Mas, queridos, tantos, de nós com tantos ministérios, que já fizemos tanto, por que paramos? Por que estamos hoje no caminho de Emaús? Nesse ano onde recomeçamos, estamos prestes a começar o ano, não foi à toa que Jesus Cristo te trouxe aqui, para ouvir essa palavra, para dizer para você, eu quero te trazer de volta para o centro da minha vontade. Eu quero te trazer de volta para o centro da minha vontade. Eu quero te trazer de volta para o centro da minha vontade. Fique de pé. Fique de pé nesse momento. Eu não sei, como eu falei, eu não sei qual é o estágio que você está. Aonde você está desse caminho de Emaús? Ou talvez você possa dizer, não, pastor, eu não estou no caminho de Emaús, não, eu estou em Jerusalém. Glória a Deus, show de bola. Amém. Amém. Que bom que você está em Jerusalém. Que bom que você está no centro de Jerusalém. Mas talvez você não esteja. Talvez você não esteja. E uma das coisas que acontecem com relação a gente, a nós que somos servos de Deus, somos filhos do Senhor, uma das coisas que acontece é que nós temos que quebrantar nosso coração. Temos que nos jogar nas mãos do oleiro para que ele quebre tudo e faça de novo. Não é assim? Hoje, eu quero convidar você que está aqui na igreja, que de uma certa forma, queridos, que de qualquer jeito que for, você perceba na sua vida que você está com o pezinho no caminho de Emaús. Queria chamar você aqui. Você vir à frente. Para nós conversarmos juntos. Para nós falarmos juntos. É necessário a gente ter coragem para isso. É necessário nós termos coragem para olhar para o Senhor e dizer, é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Eu não estou no caminho que deveria ser. E quando a gente fala de caminho que deveria ser, eu não estou falando de pecado, não. Não é isso. Eu estou dizendo que é fazer realmente aquilo que Deus determinou você para fazer. Talvez você fosse um grande ministro, um ministro de Deus em tantas áreas, em tantas situações,
Que você fosse usado pelo Senhor de uma força tão intensa e hoje você não se deixa mais ser usado pelo Senhor ou não se deixa ser usado da forma que deveria ser usado. É você que eu chamo aqui para nós conversarmos. Você que entrava de casa em casa para evangelizar e hoje não faz mais. E às vezes bota a culpa no tempo, bota a culpa em tantas outras coisas. Vem para nós conversarmos. Vem para você dizer para o Senhor: Senhor, é verdade, Senhor, eu estou no caminho de Emaús e hoje eu quero voltar a Jerusalém. Hoje eu quero estar no centro da sua vontade e hoje eu quero realmente fazer aquilo que tu queres. E hoje não é somente uma promessa de fim de ano, uma promessa que iremos fazer hoje, mas amanhã vamos esquecer totalmente. Mas é algo que eu quero firmar com o Senhor essa noite, de ser diferente. Diferente de tudo aquilo que já foi, diferente de tudo aquilo que já foi realizado. O Senhor está te chamando hoje.